Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Além dos agregadores, o podcast está disponível agora no aplicativo Audible, em iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. Assim como os seres vivos, também têm uma trajetória que envolve nascimento, crescimento, interações dramáticas e, em certos casos, até um tipo de morte cósmica. Ela é a vida das galáxias. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos com o Big Bang. Nos primeiros instantes, o universo era uma sopa quente e densa de partículas. À medida que ele se expandia e resfriava, os átomos de hidrogênio e hélio se formaram. Mas o universo ainda estava escuro. Não havia estrelas. Não havia galáxias. Esse período é conhecido como a Idade das Trevas Cósmicas. Cerca de 200 a 400 milhões de anos depois do Big Bang, as primeiras estrelas começaram a se acender. A gravidade foi agrupando a matéria em regiões cada vez mais densas, dando origem aos primeiros aglomerados estelares. Esses pequenos aglomerados se fundiram, formando as galáxias primordiais. Eram galáxias bem diferentes das que conhecemos hoje. Menores, turbulentas e cheias de gás, com uma taxa de formação estelar muito intensa. Com o tempo, o universo se tornou um palco para uma impressionante variedade de galáxias. O astrônomo Edwin Hubble, no início do século XX, classificou as galáxias como espirais, elípticas e irregulares. As espirais, como a Via Láctea, têm braços bem definidos, ricos em gás e poeira, onde novas estrelas nascem continuamente. Já as elípticas são gigantes em forma de esferas ou elipses, compostas principalmente por estrelas antigas, vermelhas e com pouca formação estelar atual. As irregulares, como o nome sugere, não têm forma definida, sendo muitas vezes resultado de colisões ou interações. Cada tipo de galáxia pode ser visto como uma fase diferente da vida galáctica. As espirais, por exemplo, são vibrantes e ativas, cheias de regiões de formação estelar. Já as elípticas são como galáxias mais velhas, com pouca atividade, vivendo de um passado já distante. As galáxias não são entidades estáticas. Elas crescem ao longo do tempo, principalmente através de fusões. O universo é um lugar cheio de encontros cósmicos. Galáxias pequenas são atraídas por galáxias maiores e acabam sendo engolidas. Esse processo é chamado de canibalismo galáctico. A Via Láctea é um exemplo vivo disso. Estudos mostram que ela já devorou várias galáxias menores ao longo de sua história. Hoje, ainda podemos observar correntes estelares, rastros deixados por antigas galáxias satélites que foram despedaçadas pela gravidade de nossa galáxia. Além das fusões, há também o acréscimo de gás cósmico. Esse gás cai nas galáxias, alimentando a formação de novas estrelas. É como se fosse o combustível que mantém o ciclo de vida em andamento. Quando duas galáxias se encontram, o resultado pode ser espetacular. Diferente do que muitos imaginam, as estrelas em si quase nunca colidem, porque o espaço entre elas é imenso. O que realmente se agita é o gás e a poeira, provocando ondas de choque que desencadeiam surtos de formação estelar.
Um exemplo impressionante são as galáxias das antenas, que estão em pleno processo de colisão a cerca de 60 milhões de anos-luz da Terra. O que vemos é um espetáculo de braços retorcidos, regiões luminosas e milhares de novas estrelas surgindo. No futuro, a nossa própria galáxia também terá um grande encontro, quando daqui a cerca de 4 a 5 bilhões de anos, a Via Láctea vai colidir com a galáxia vizinha de Andrômeda. As duas vão se fundir, provavelmente formando uma imensa galáxia elíptica. No coração de praticamente todas as galáxias existe um buraco negro supermassivo, com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Eles influenciam profundamente a evolução das galáxias. Quando esses buracos negros estão ativos, sugando matéria ao redor, emitem jatos de energia colossais que podem aquecer ou até expulsar o gás da galáxia. Isso pode interromper a formação de estrelas, acelerando o envelhecimento da galáxia. Esse processo é chamado de feedback de núcleo ativo. Assim, paradoxalmente, o buraco negro pode tanto alimentar quanto sufocar a vida de sua galáxia. Com o tempo, muitas galáxias perdem seu gás, seja porque foi usado para formar estrelas, seja porque foi expulso pelos buracos negros ativos ou por interações com outras galáxias. Quando isso acontece, elas entram em um estado de aposentadoria cósmica. Essas galáxias mortas não conseguem mais formar estrelas. As estrelas existentes envelhecem, ficando vermelhas e frias. É o que vemos nas galáxias elípticas gigantes, verdadeiros cemitérios estelares que brilham de forma fraca e uniforme. A Via Láctea é uma galáxia espiral com cerca de 200 bilhões de estrelas. Atualmente, ela ainda é ativa, formando novas estrelas em seus braços espirais. Mas o destino dela já está escrito. Primeiro, continuará devorando pequenas galáxias satélites, como a Sagitário e as nuvens de Magalhães. Depois, virá o grande encontro com Andrômeda. Quando a fusão terminar, não restará mais uma bela galáxia espiral, mas sim uma elíptica gigante. E a longo prazo, em trilhões de anos, o universo como um todo deve caminhar para uma era de escuridão, na qual não restarão estrelas novas para nascer. Ao observarmos as galáxias, não estamos apenas olhando para sistemas distantes de estrelas. Estamos contemplando verdadeiros seres cósmicos com uma vida própria, feita de nascimento, crescimento, interações e fim. Pensar na vida das galáxias é também pensar na nossa própria existência. Nós, humanos, somos feitos do mesmo material que circula nesses gigantes cósmicos. O ferro em nosso sangue, o oxigênio que respiramos, o cálcio em nossos ossos, tudo isso nasceu nas estrelas que viveram dentro das galáxias. As galáxias contam em silêncio a história de como o universo evoluiu, de como a matéria se organizou em estruturas cada vez mais complexas, até permitir que, em um pequeno planeta de uma estrela comum, a vida pudesse surgir e refletir sobre sua própria origem. Não percam mais novo conteúdo exclusivo para apoiadores de astronomia e astronáutica e que trata do significado do nome das estrelas mais brilhantes de cada uma das constelações zodiacais. Você gostaria de saber o significado da estrela principal de seu signo? Então apoie a Astronomia e Astronáutica e tenha acesso a esse post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.